Amados, eu acho que talvez não só eu, mas vários pais, quando colocam os seus filhos no cantinho da disciplina, não sei se método é usado por alguns, mas quando os filhos são colocados ali no caso do Isaías é a cadeira. Cadeira, você fala de cadeira e fica aterrorizado. No caso dele é a cadeira. Quando eu coloco ele na cadeira por uma desobediência qualquer, a coisa que eu mais quero é que ou tem que o seu presidente ele ficasse ali na cadeira passe logo para que eu possa me reconciliar com ele, ou ele logo me chame para pedir desculpa, para a gente poder se reconciliar, se abraçar. Muito gostoso isso, e que essa é uma coisa muito preciosa, né? Esse momento de reconciliação. De forma que todos nós, em um dado momento da nossa vida, queremos, desejamos, gostaríamos de ser buscados. Se alguém viesse atrás de nós, o que você está sendo? O que você está chateado? Qual o seu problema? Todos nós, em um dado momento, queremos esse tipo de afago, né? Esse tipo de cuidado. E também, em alguns momentos da nossa vida, precisamos fazer isso com outras pessoas. Precisamos chegar em alguém e alcançar esse alguém, e ir na direção desse outro alguém. Isso é um fato. E é uma experiência muito preciosa. E no texto que nós vamos ler aqui, abra as suas Bíblias aí em Marcos, capítulo 16. Tem um barulho aqui na frente, já. O que é esse barulho aqui? Parece que tem uma vespa gigante aqui. É bem aqui, ó. Desse lado. Ver se vocês conseguem tirar essa vespa aqui do meu rosto. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Marcos, capítulo 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Desde o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o verei, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. De medo, nada disseram a ninguém. A reflexão que eu quero fazer com vocês esta noite está aqui baseada justamente nesse versículo 7. Nessa ênfase que nós encontramos aqui nesse versículo 7 com relação a Pedro. Com relação a Pedro. O anjo que estava ali esperando as mulheres conversa com elas e pede para que elas avisem, os discípulos e de forma enfática os anjos falam, o anjo fala. E a Pedro: vão, avisem os discípulos, mas não esqueçam de Pedro. E a pergunta que eu faço é por que nós encontramos nesse texto essa ênfase com relação à pessoa de Pedro? É fato que Pedro foi uma pessoa muito importante no ministério de Jesus. Em diversos momentos, Pedro sempre foi muito atirado. Sempre quando tinha uma dúvida, as pessoas, os discípulos, ou ficava alguma coisa meio no ar, ninguém falava nada, mas Pedro chegava lá: mestre, o que é isso? Mestre, o que é isso que o senhor falou?
Mestre, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, hoje ela está seca. E Pedro, ele tinha essa ousadia de toda hora ficar questionando, interpelando, toda hora ficar ali rodeando Jesus com relação a diversas coisas. Pedro também, ele tinha uma liderança nata com relação aos discípulos. Os discípulos, em alguns momentos, as pessoas chegam ali para perguntar alguma coisa, por exemplo, perguntar com relação a dinheiro, a tributo, a quem pagar tributo, e em vez de chegar para o tesoureiro, quem que era o tesoureiro, você lembra? Quem que era o tesoureiro? Não era o seu Júlio, era o Judas. Judas era o tesoureiro lá dos discípulos. E em vez de chegar para Judas, ia perguntar para Pedro. Ou seja, Pedro exercia ali uma certa liderança com relação ali ao colégio apostólico, ao grupo dos apóstolos. Quando Jesus ele é preso, o que Pedro faz? Ele é aquele que saca a faca e corta a orelha do soldado. Ele se movimenta de alguma forma. O que acontece quando Jesus fala para Pedro que Pedro ia negá-lo? Vocês lembram ou não? Eles conversando ali, veio Jesus falando: Pedro, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. E Pedro fala: não, Senhor. Contigo eu vou até a morte. Até a morte, se preciso for, eu vou acompanhar o Senhor. Mas Jesus fala: não. Vamos que o Alicante, você aí vai me negar. Ou seja, o Pedro, ele era esse discípulo impulsivo. Ele era esse discípulo, né, que falava aquilo que tinha na cabeça. Era aquele sujeito que sempre dava frente. Né? Era aquele sujeito que teve a ousadia de repreender Jesus. Né? Quando Jesus começou a falar que ia morrer, Pedro fala: não faz isso, Senhor. E ele recebe uma dura crítica ali de Jesus. Né? Arreda Satanás, porque você não pertence às coisas de Deus. Então, o que acontece com esse Pedro quando Jesus definitivamente está preso, está ali no poder dos seus inimigos, né, no poder daqueles que detinham ali o poder dentro de Jerusalém? Pedro, ele nega Jesus. Pedro, ele deixa Jesus. Aquele mesmo sujeito que tinha falado que se preciso fosse ir até a morte, agora é o mesmo sujeito que deixa Jesus, que nega Jesus. Eu queria mostrar hoje, creio que a maioria já assistiu, existe um trecho naquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, onde nós observamos ali um momento onde Pedro, né, é uma cena muito forte, né, Pedro está sendo ali, né, Jesus está sendo ali surrado, e de repente Pedro começa a ser inquirido com relação a Jesus, e ele vai negando, até que tem aquela cena do olhar, né? Se vocês não assistiram o filme, assistam. É uma cena muito emblemática, muito forte mesmo. E Pedro é o sujeito que trai. Isso a gente percebe, né? Até na nossa vida, às vezes, né? Aquele que é mais valentão, aquele que é o sujeito que mais fala, que tal, que de repente mais acaba chamando a responsabilidade para si. Na hora que o calo aperta, geralmente é o primeiro a correr, né? Isso acontece às vezes, não acontece? Aquele que de repente é o mais falastrão, ou o mais espiritual. Na hora que as coisas começam a arrochar, é o primeiro a dar no pé. É o primeiro a deixar. Usando aí a linguagem mais contemporânea, é o primeiro a trair o movimento. Pedro deixou. Pedro negou. Pedro foi embora. E o texto fala, né? O texto lá de João. Onde está o texto que ele fala? Onde Mateus 26, 75, o texto demonstra que Pedro, quando ele nega Jesus, o texto nos descreve que ele chora amargamente. Depois vocês conferem, Mateus 26, 75. Chora amargamente. Amados, como será que estava, né? A reflexão que eu quero fazer com vocês é justamente essa. Pedro, ele era esse sujeito que estava com Jesus, que caminhava com Jesus, que dizia